Então, primeiro, saber ouvir. Segundo, adquirir entendimento. Terceiro, esse não é fácil, mas é um pilar. Aceitar a correção. Provérbios fala muito sobre isso aqui. Aceitar a correção. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Nós crescemos numa cultura onde as pessoas não sabem ser confrontadas, ser corrigidas. Não aprenderam. Você vê hoje, igual na minha época, minha mãe está ali, ela sabe disso. Eu nunca falei palavrão na minha vida, porque minha mãe me ensinou nunca a falar palavrão. Mas eu, quando criança, chegava, falava algumas vezes que criança, minha mãe vinha e dava um tapa na boca. Você acha que é fácil? Olha só. Se eu não tivesse ouvido os conselhos da minha mãe, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Eu não ouvi todos os conselhos dela, mas eu ouvi uma quantidade que me ajudou a estar aqui hoje. A maioria das pessoas não querem ser corrigidas, porque elas têm a verdade dentro delas, como verdade. Elas têm uma ideia, uma doutrina, a qual ela aprendeu, e ela entende que aquela doutrina, aquela ideia é a verdade dela. Qualquer pessoa que falar o contrário, ela carrega a verdade. A verdade é algo complexo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não seria prepotente para dizer que eu tenho a verdade em tudo, porque eu não tenho. Eu acredito que eu tenho parte da verdade em algumas áreas, pensando assim, para que você possa entender. Em algumas coisas eu posso estar andando errado, e eu preciso ser corrigido para sair do caminho errado que eu estou. Lembra do apóstolo Paulo? Ele tinha uma ideia, uma doutrina dentro dele, e ele acreditava que o que ele fazia era a verdade da palavra de Deus, porque ele aprendeu assim. E o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, apedrejava os cristãos, prendia os cristãos, porque ele entendia isso como verdade dentro dele. Existem coisas dentro de você que você acha ser verdade, mas o dia que a palavra de Deus iluminar, você vai ver que você está em cima de areia. É o apóstolo Paulo. Ele achava que estava em cima da rocha, mas quando a verdade da palavra de Deus confrontou ele, veio até ele, ele descobriu que o que ele tinha era uma mentira. Então ele precisou ser corrigido. O caminho que você está, Paulo, está errado. Você precisa mudar de direção. Então nós o tempo todo vamos precisar de pessoas para nos corrigir e nos orientar a qual direção nós devemos andar. A maioria das pessoas, elas seguem a direção por conta própria. Eu vou seguir por aqui, porque é aqui que eu acredito. O que mais tem no mundo é achismo e crenças, e eu acredito nisso. A palavra do Senhor, como diz na música, né? Não é eu penso, eu sinto. É assim, diz o Senhor. Eu penso, eu sinto. Pensar e sentir, todos nós podemos. Mas a palavra de Deus não é pensar e sentir, mas é objetiva. É assim, é desse jeito, é dessa forma, não muda. A palavra de Deus não há sombra de mudança. Então, veja bem, todos nós precisamos ser corrigidos, e é aceitar a correção que vai nos tornar sábio, e vai ser como uma coluna na tua vida para te sustentar de pé. Eu estou falando aqui das 7 colunas da sabedoria, e você aplica ela à sua vida. Você precisa disso para que a tua vida se mantenha de pé.
Uma hora ou outra você vai precisar ser corrigido, você vai precisar de instrução, você vai precisar que alguém ensine você e te mostre algo. Eu disse para você que as duas figuras no livro de Provérbios, as duas personagens do livro de Provérbios é o sábio e o tolo. Quem ouve, o sábio. Quem não ouve, o tolo. Quem aceita a repreensão, o sábio. Quem não aceita a repreensão, o tolo. Vou dizer algo para você. Toda vez que você não aceita uma correção de Deus, você se coloca como tolo. Abre para mim, meu pastor. Provérbios capítulo 5, versículo, vamos ler o versículo 13 e 14. Eu quero que você leia, vamos lá. Isso não é uma profecia para você, mas é uma leitura do que está escrito na Bíblia. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Versículo 14. 1, 2, 3. Amém? Versículo 3, 13, e não escutei a voz dos que me ensinavam, dos meus mestres. Não abri o meu coração, não aceitei as palavras, não aceitei a correção. E aí no versículo 14, eu estava mergulhado no mal. Deu ruim. Quando você não ouve, dá ruim. Quando você não aceita o ensino, não aceita a repreensão, dá ruim. Então, Deus vai enviar pessoas para te ensinar, mestres, líderes que vão te ensinar, que vão te mostrar o que você deve fazer. A nossa vida é assim. Talvez hoje você está na condição de discípulo e precisa ser ensinado. Amanhã Deus te coloca na condição de mestre para ensinar. Mas como que você vai ensinar se você primeiro não é ensinado? Como que você vai ser mestre se primeiro você não é discípulo? Olha, abra para mim, meu pastor, eu tenho que ler esse versículo. Provérbios capítulo 13, versículo 18. Pobreza, o que está escrito? Pobreza. Você quer pobreza na sua vida? Tem certeza que não. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Rejeitar a instrução aqui é rejeitar a correção. Porque olha a continuação do versículo. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Olha aí, mais um princípio. Quer ser pobre? Rejeite as correções. Rejeite as repreensões. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Então Deus ele já está nos instruindo para que nós venhamos nos livrar dessas coisas. Amém? Rejeite. A repreensão vai te conduzir ao entendimento. A repreensão vai te conduzir ao entendimento. A repreensão muitas vezes ela vai te ferir, mas essas feridas não é para a morte, são feridas para a vida. Porque nem toda palavra de repreensão nós queremos ouvir. A gente quer ouvir aquilo que agrada a gente. E vou dizer para você, esse é um caminho muito simples e poderoso para crescer. Ouça as críticas a respeito da sua vida. Sabe por quê? Se eu chegar aqui para o pastor Dinho e falar, pastor, você é um cara que tem muito amor, Deus te deu essa graça de você amar, dedicação que você faz, né? Você usa o seu carro para fazer isso, fazer aquilo, está aí se dedicando, abençoando a obra, ofertando. Eu estou só reconhecendo algo que ele já faz. Isso, é claro, ele merece o reconhecimento por aquilo que ele faz. Mas o caminho para ele crescer é eu identificar uma coisa que ele precisa mudar e eu falar, você tem essa área aqui que você mudar vai ser melhor. E aí ele aceitar isso e falar, vou mudar.
Então isso vai fazer ele crescer. Se eu apenas elogiar ele, isso não vai fazer ele crescer. Vai apenas, se ainda o coração dele não estiver tratado, talvez pode até ser ruim, né? Dependendo do elogio que você recebe. Se você não sabe lidar com orgulho, então se eu elogiar ele, você é um cara bom, você isso, aquilo, e começar a dizer, isso não faz ele crescer. E a maioria de nós queremos ser elogiados. O caminho básico e simples para o crescimento é receber repreensão e críticas. Eu estou te mostrando o caminho oposto que você quer. Porque você quer ser elogiado, você quer um tapinha nas costas. Que bom, Letícia, que você canta bem. Que bom que você faz isso. Mas a forma de você crescer é você identificar coisas na sua vida que precisa mudar. Quando você identifica coisas e você também recebe dos seus mestres, porque os seus mestres vão ensinar você, vai te mostrar coisas na tua vida que você precisa mudar. Então ele vai dizer para você, meu filho, não siga por esse caminho. Quem está falando aqui não é um pai biológico, é um mestre que olha para o discípulo como filho. Às vezes você lê Provérbios e entende, meu, filho meu, você pensa que é um pai falando para o filho. É um mestre falando para um discípulo. Porque ele olha para o discípulo e fala, eu já trilhei esse caminho, meu filho, não vá por aí, vem para cá. Aí você vai ter que gastar 10 horas para fazer. Eu vou te mostrar um caminho que você vai gastar 1 hora e vai fazer. Entende? Você precisa estar aberto a ser corrigido, a receber uma repreensão, uma mudança, porque é isso que vai mudar a tua vida, é isso que vai fazer você crescer. Nós já falamos aqui, o tolo, ele rejeita a repreensão. Então, primeira coluna, saber ouvir. Segunda, adquirir entendimento. Terceira, aceitar a correção. Eu estou te falando de princípios práticos da palavra, que se você colocar em prática, isso vai te ajudar a crescer. Quarta coluna, fugir do espírito de sedução. Fugir do espírito. O salmista, ele dedica um capítulo só para falar sobre isso, mas ele não fala só no capítulo 7. Ele fala também em outros capítulos, mas no capítulo 7, eu tenho do versículo 4 ao 23, mas eu não vou ler todo aqui para você. Eu vou ler apenas o versículo 4, talvez o 5. A gente lê aqui só para entendermos um pouco. Veja bem. Dize a sabedoria, olha para você ver o que ele está dizendo. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e dize a prudência, e a prudência chama de tua parenta. Ele está trazendo a sabedoria para perto dele. Sabedoria é ouvir, é aceitar a correção. Sabedoria é adquirir entendimento. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Versículo 5. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Amém? Coloca, meu pastor, no versículo 18. Fazendo um favor, deixa eu ver se é o versículo 18. 19. 20. Acho que vai seguindo, né? 23. Aí, coloca no 22. Veja bem, o sábio está falando a respeito de uma mulher sedutora que atrai os jovens. É uma mulher casada, a imagem do Provérbios, tá? Mas isso serve para tudo. Uma mulher casada que seu marido foi trabalhar e ela atrai os jovens para sua casa. Então ela fala algumas coisas para os jovens, você vai ver nos versículos anteriores o que ela fala. Meu marido foi trabalhar, levou muito dinheiro, não vai voltar agora. Vem, eu já preparei o quarto, já preparei a cama, já está tudo certinho, é só você vir. No versículo que nós vemos, que é o primeiro, o salmista, o sábio, ele fala, chama a sabedoria de sua irmã, porque isso vai te livrar disso aqui. Aí, lá nos versículos 22, 23, ele fala, olha o que acontece quando a pessoa, ela cai nas armadilhas do inimigo.
Isso é o que acontece quando a pessoa cai nas armadilhas do diabo. O diabo lança a armadilha e você, cego, passa, pisa e cai. Olha o que ele diz: e ele logo a segue, como um boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. Versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Coloca o 24, meu pastor, para me ver o que diz. Amém. Dai ouvidos, atentai às palavras da minha boca. O que ele está dizendo? O inimigo, ele é esperto. Não adianta você falar que é super crente, que é super homem, Mulher Maravilha, super girl. Não, mas eu sou super crente, eu oro 3 horas por dia, jejuo toda semana, ele não vai me pegar não. Você vai dormir. Satanás não dorme. Satanás não dorme. Ele pegou Adão e Eva em estado de perfeição. Quando Adão e Eva caíram, eles eram pecadores. Se Adão e Eva, que estavam em estado de perfeição, caiu no laço do inimigo, imagina nós que não estamos em estado de perfeição. Então não adianta você querer dar uma de super crente, não adianta você querer dar uma de super homem, super mulher, que você não é. Você depende da graça de Deus e depende das instruções para que você não venha cair nos laços do inimigo. O inimigo, ele está aí fora, ele vai lançar o laço, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá na sua casa, ele vai armar o laço, vai tentar separar o esposo da esposa, os filhos, vai lançar o laço, vai tentar fazer com que você brigue, com que você fique cheio de raiva, de rancor, ele vai lançar o laço, vai atrair você, seja para qualquer coisa que for. Aqui é uma área, uma área sexual, né? Porque é atrair para ter um relacionamento sexual, seja qual for o laço, ele vai lançar para tentar te atrair, e você precisa estar atento, é o que diz. Esteja atento às minhas palavras. Chama a sabedoria a sua irmã, esteja do lado da sabedoria, ou seja, ouça toda a direção que Deus enviar para a tua vida. As direções que Deus enviar, elas serão poderosas para te livrar de todos os laços do diabo. Eu vou dizer algo para você aqui. Se você já caiu no laço do diabo, que eu já caí, se você já caiu no laço do diabo, porque eu também já caí, veja bem, não é porque Deus quis que você caísse, mas antes, quando o diabo lançou o laço, Deus enviou alguém para falar com você, para você não cair, mas você não deu ouvido. Entende o que eu estou dizendo? O diabo lança o laço, você acha que Deus do céu fica lá assim? Eu vou deixar meu filho aqui para ver até onde ele vai. Ele envia os anjos, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá sonhos, o Espírito Santo te dá direção. Quantas vezes o Espírito Santo já não te deu sonhos para te livrar, não é? Quantas vezes já nos deu para nos livrar? Quantas vezes? Então ele te dá a direção para te livrar. O que você precisa é estar atento para receber a direção e não cair no laço do diabo. O espírito de sedução, ele está aí. A sabedoria vai te ajudar a fugir desse espírito. E não adianta você falar que é forte. A Bíblia diz que você resiste o diabo, mas foge da tentação. Não, eu sou forte. Não adianta você falar que é forte. Tem um limite da sua força. Tem um limite. A sua força tem um limite. A sua força tem um limite. E a força de Satanás é maior do que a sua. Não estou dizendo aqui que Satanás é o rei. Não. Mas enquanto ser humano, nós corremos o risco de ser ludibriados e enganados por Satanás. Satanás só vence você porque ele te engana. Porque se você soubesse, ele não te venceria. Tá? Então toda perda nossa é porque nós somos enganados. Não é por causa da sua posição. Não é porque você não deixou de ser filho. Não é por causa da sua identidade, porque na verdade, a nossa identidade em Cristo é que nós podemos pisar serpentes e escorpiões. Você já ouviu muito isso aqui, e eu não preciso falar para você dessa lição. A lição básica, você é filho de Deus, você tem a identidade de Jesus Cristo, você é semelhante a Deus,
Mas o que Satanás vai fazer para enganar você? Ele vai tirar essa identidade da sua mente. Então ele vai te enganar. Tudo que Satanás tem, como diz o pastor Cris, mentiras e ilusões. Mas com a mentira e ilusão dele, ele engana você e pega você no laço. Entende o que eu estou dizendo? Então você precisa ficar atento para que o espírito de sedução não venha te prender. Mesmo José, que era um homem de Deus, um patriarca, um profeta, quando a sedução chegou até ele, a mulher de Potifar veio até ele. O que ele fez? Vou dar no pé, vou correr. Porque se eu ficar aqui vai dar ruim, eu vou correr. Você tem que ter sabedoria para agir na hora certa. O que você tem que fazer? Você resiste o diabo, mas a tentação você foge. Entende? Esse Provérbios fala de um jovem que não fugiu da tentação. Como Davi, que estava no terraço, era para estar na guerra, estava no terraço. E lá, olhou para a mulher, foi atraído, matou Urias, adulterou e pagou o preço por aquilo. Entende? Ele era rei, ele tinha entendimento, mas ele deixou o laço do diabo pegar ele. Quarto pilar da sabedoria. Quarto pilar da sabedoria. Fugir do espírito de sedução. Esse espírito de sedução não é só na área sexual não, tá, irmãos? É todas as áreas. Às vezes é engano na área das finanças, dinheiro. Vai entrar em todas as áreas. Todas as áreas. Você que vai fazer faculdade, você vai encontrar muitas pessoas hoje, para encurtar o tempo, elas pagam as pessoas para fazer trabalho. Você conhece alguém que já pagou alguém para fazer trabalho de faculdade, TCC? Conhece, né? Se eu quisesse ganhar dinheiro fazendo TCC, o que mais fazia? Porque para mim, eu sei fazer TCC, eu sei fazer artigo, eu aprendi. É um método, né? Claro, eu aprendi porque eu li e eu estudei para isso. Então eu sei como que faz. Se eu quisesse ganhar dinheiro, era o que mais tinha. Na época da faculdade que a minha sogra estava fazendo, o pessoal estava oferecendo, faz meu artigo para mim, faz meu artigo. Eu não mexo com isso. Foge do espírito de sedução. Amém? Isso quer dizer, você tem que fugir. É você mesmo. Oh Deus, envia o anjo aqui. Meu amigo. Vem o espírito de sedução, envia o anjo aqui. O anjo é para lutar contra o diabo, não contra pessoas. O anjo é para lutar contra o diabo, não contra pessoas. Porque o espírito de sedução são pessoas para tentar te seduzir. Amém? Vamos lá. Quinta coluna da sabedoria. Saber usar a sua língua. Eu acho que isso é muito forte. Quinta coluna da sabedoria. Saber usar a sua língua. É algo tão simples que você já ouviu tanto aqui. Nós temos ensinado isso para você. Você aprende nas pregações. Provérbios 18, 21. Meu pastor. Vamos lá no 3. Quero que você me ajude aqui e leia. 1, 2, 3. A morte e a vida estão no poder da língua. Veja bem, não fique com raiva de mim, tá? O que você cultiva hoje é o resultado de tudo que você falou. O que você cultiva hoje, o que você tem hoje, é o resultado de tudo que você falou. A maioria das pessoas, elas são educadas a falarem de forma negativa, a amaldiçoar a si mesmo. Igual, esses dias estava calor, e está calor hoje. Quem está assistindo calor aqui? Está calor.
Mas sabe o que a pessoa faz? Ela amaldiçoa o tempo, ela amaldiçoa a temperatura. Eu trabalho em escola, eu sei disso. O que você mais ouve de profissionais é amaldiçoando a si mesmo. Nossa, eu sou assim, eu sou daquele jeito, eu sou daquele jeito. De vez em quando eu corrijo alguns, mas nem todos dá para corrigir. Tem uns cabeça dura que é difícil. Mas, veja bem, a maioria das pessoas aprenderam a amaldiçoar a si mesmo, falar palavras negativas contra si mesmo. Eu já falei isso para você aqui. A primeira mudança que tem que acontecer é na sua mente. A primeira mudança que tem que acontecer é na sua mente, que é a transformação da mente, Romanos 12, 2. Após a mente ser transformada, a sua fala será transformada. A Bíblia diz, né, em Romanos, que você deve crer com o coração e declarar com a boca. Ou seja, crer com o coração aqui é mente. Declarar com a boca é profetizar. Mesmo para a pessoa ser salva, ela precisa passar pela mente, depois passar pela boca. Então vai se concretizar na prática, que é a ação de ser salvo. Então toda ação na tua vida, ela só vai ser concretizada se primeiro ela passar pela mente. Depois, ela vai ter que passar pela sua fala, aquilo que você declara, aquilo que você profetiza. Eu já disse isso aqui, vou dizer mais uma vez. Tudo que nós falamos são documentos espirituais. O que eu estou falando aqui para você são registros espirituais. O profeta Malaquias diz que quando nós estamos falando, um anjo está fazendo um memorial. É como se aqui, imagina, aqui a gente tem umas câmeras, né, que está transmitindo, que é o webcam ainda. Daqui a pouco nós vamos comprar as câmeras em Full HD, 4K, em nome de Jesus. Veja bem, imagina que aqui do lado aqui tem um anjo com tripé, ele está com a câmera daquelas grandonas assim, te filmando. Do outro lado ali atrás tem outro anjo com tripé e com a câmera assim. Aí do outro lado aqui, ó, desse lado, tem outro anjo com tripé e com a câmera. E tem aquele negócio que fica girando alto assim, né? Que fica com a câmera movimentando e está aqui. É isso que está acontecendo no mundo espiritual. Tudo é registrado. A Bíblia diz que por suas palavras você vai ser absorvido ou condenado. Você vai ter que responder diante de Deus por aquilo que você fala. Você já prestou atenção quanto que é importante a sua fala? A nossa fala, ela é espiritual, porque ela traz a realidade espiritual, a realidade física. É pela fala que nós profetizamos a cura e pessoas são curadas. É pela fala que nós profetizamos, pessoas recebem. É pela fala que nós abençoamos. É pela fala. É tão importante a fala que o inimigo, ele colocou espíritos surdos e mudos no mundo, e eles acham que é algo normal, mas não é. Pessoas surdas e mudas são espíritos que agem na vida deles para impedir que as pessoas falem, profetizem e ouçam a palavra. Quando Jesus estava lá com aquele menino que jogava ele no fogo, ele não morria, jogava na água e não morria, epilepsia, ele era surdo e mudo. E Jesus em outros momentos também diz que ele repreendeu o espírito surdo e mudo de pessoas, e aquela pessoa voltou a falar e voltou a ouvir. O que Satanás quer é fazer com que as pessoas não ouçam e não falem. E se falar, fale as palavras dele, não as palavras de Deus. Fale palavras negativas, que está vindo uma enfermidade aí, está vindo um novo vírus aí, que ele fique longe, ele não vai chegar em mim. Eu não peguei Covid e nem vou pegar. E eu não tomei injeção. Eu trabalhei com pessoas no hospital, cheio de Covid. Eu entrava nas salas com as pessoas com Covid para orar. Isso é o espírito de medo que atua na vida das pessoas. A Bíblia diz que Deus não te deu o espírito de medo, mas te deu o espírito de fortaleza. Espírito de medo. Espírito de medo. Veja bem. Nós precisamos saber usar a nossa boca.
A maioria das pessoas, elas lançam maldição sobre si mesmo. Elas lançam maldição sobre a sua própria vida. O versículo que nós lemos diz que na língua, existem muitos versículos em Provérbios que falam sobre isso. Na língua está o poder da vida e da morte. Abra para mim, meu pastor, Provérbios capítulo 15, versículo 4. Vamos ler aqui rapidinho. Quero que vocês leiam para vocês entenderem. Vai lá. 1, 2, 3. A perversidade nela deprime o espírito. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade deprime o espírito. Eu poderia concluir a partir desse versículo que muitas causas de depressão está em palavras ditas. Porque antes da depressão vem a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que estar preocupado com algo, tomar carga sobre algo. Você toma a carga daquilo e você fica tão oprimido com aquilo que aquilo vai te causando uma depressão. Nós estamos sujeitos a isso, mas sujeito é uma coisa, entrar e aceitar é outra. Nós estamos sujeitos a entrar na cova dos leões, mas se você crê, mesmo na cova, o Senhor te livra. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou os leões de pegarem ele. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou o fogo de queimar eles. Entende o que eu estou dizendo? Então, às vezes, Satanás vai vir com essa carga de opressão, mas você não pode aceitar. Você não pode aceitar, você tem que rejeitar, você tem que profetizar. Por isso que a Bíblia diz que você tem que encher a tua vida, a sua boca tem que estar línguas espirituais, oração em línguas que nós temos ensinado aqui. Na sua boca você tem que ter hinos, salmos, você tem que decorar todos os salmos. Teve uma época que eu estava começando a decorar os salmos, que eu tinha que decorar os salmos para poder declarar e profetizar. Então eu decorava Salmo 23, Salmo 46, Salmo 91, ia decorando alguns salmos e profetizando eles. Por quê? É melhor eu estar cheio da palavra de Deus na minha boca do que a palavra que o mundo lança sobre você. Então a Bíblia diz que você tem que colocar isso dentro de você, línguas espirituais, oração, hinos, cânticos espirituais, salmos. Você tem que encher a sua vida dessas coisas, porque aí quando o inimigo vier, você vai ter o que falar. Se o inimigo vem, você sabe como você vai resistir a ele, através da palavra de Deus que você carrega. Então se o inimigo vem trazendo ansiedade e depressão, você já repreende ele. Entende o que eu estou dizendo? Se você não tem armas para lutar, como é que você vai para a batalha? Você não tem armas, não tem espada, não tem capacete, não tem couraça, não tem armadura nenhuma, não tem nada. Você vai para a batalha, vai dar o que para você? Vai dar ruim, você vai ser ferido. E o inimigo, ele tem palavras, ele sabe a Bíblia. Ele usou a Bíblia com Jesus no deserto, lembra? Ele tem a palavra, ele sabe mais do que eu e você. Nós temos que lutar para decorar, para saber a palavra, Gênesis, Apocalipse, mas ele já sabe tudo isso. Então ele vai tentar perverter e usar contra a tua vida. Você precisa receber a palavra dentro de você, a revelação da palavra de Deus, para batalhar contra os inimigos. Entende o que eu estou dizendo? Aquilo que você fala é importante. Tudo que você fala é um registro, é um documento que está sendo gravado, e isso vai ser usado a seu favor ou contra você. Por isso que uma das colunas da sabedoria é a sua língua, a sua boca. Tiago fala, né, da boca, da língua. Quão importante é esse pequeno membro? Ele não fala assim? Um pequeno membro, mas tem um poder devastador. Você lança sobre a sua casa palavras negativas, palavras de maldição. Quantos pais lançam sobre os filhos, você vê
em lugares, né, de pessoas de classe baixa, pessoas que não têm condição, não têm acesso à educação, né, socialmente desfavorecido. Você vê as crianças crescem, com 10 anos já estão na prostituição, que a mãe já declarou que aquela menina vai fazer isso. Com 10 anos já está no tráfico, porque o pai já declarou, quando crescer vai ser isso, vai ser aquilo. E é isso que se torna, porque foi declarado, foi profetizado. E veja bem o que eu estou dizendo. Maridos, você é autoridade sobre a sua esposa, não declare palavra de maldição sobre ela. Declare palavra de bênção sobre a sua esposa. Pais, você é autoridade sobre os seus filhos. Nunca fale palavras negativas contra ele. Apenas abençoe ele, de acordo com a palavra de Deus. Profetize a bênção de Deus sobre ele, e ela se tornará realidade na vida deles. Amém? Isso é importante. Quem não está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quem não está entendendo? Tem alguém? Mude as suas palavras. Mas antes de mudar suas palavras, tem que mudar a mente. Por isso que o campo de batalha do inimigo é a mente. Você tem que blindar a tua mente. Encher a tua mente da palavra de Deus. Sexta coluna, para nós adiantarmos.